Secretário de Saúde de Criciúma confirma a 5ª morte na cidade por coronavírus. Pandemia da Covid-19 tem feito com que muitos médicos se transformem em pacientes. Aprovado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, projeto de lei que transforma transporte coletivo em serviço essencial à população. Em Criciúma, motoristas e cobradores do sistema de transporte público protestaram pedindo a volta das atividades. Enquanto isso, aumenta a corrida na busca por vacina eficaz contra a Covid-19. Em Florianópolis, governador Carlos Moisés se defendeu das acusações feitas em virtude do caso dos respiradores artificiais. E ainda, continua sem data para ser votado, projeto já aprovado pelo Senado que proíbe incluir o nome de consumidores em cadastros negativos durante a pandemia da Covid-19. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa tarde. Criciúma registrou a 5ª morte por coronavírus. O município estava há mais de 30 dias sem registrar casos fatais. A reportagem é de Débora Correia. Criciúma registrou mais uma morte em decorrência da Covid-19. Uma mulher de 60 anos faleceu na noite dessa quarta-feira, vítima da doença. O último boletim epidemiológico divulgado pelo município na quarta-feira ainda não informava esse novo óbito, mas a informação foi confirmada pelo secretário de Saúde do município. Confirma, infelizmente, mais uma morte, a 5ª, uma senhora de 60 anos, que não tinha, segundo as informações que eu já recebi, comorbidade nenhuma, então não tinham outras doenças que pudessem o Covid fazer o seu agravamento. Então, lamentavelmente, mais uma. A vítima, que não tinha comorbidades, já havia feito teste e tinha confirmação de coronavírus. Monitorado, já era positivo, ela entrou ontem na UTI, e uma entrada que realmente levou a morte muito rápido, sem a possibilidade de recuperação através de ventilação mecânica, de respirador, enfim, realmente lamentável, e se agravou muito rápido, Portanto, é lamentável e a gente vai continuar trabalhando. Muitas pessoas, 74 das 250 foram recuperadas, e essa não teve a mesma sorte, O secretário lembra que o município não registrava mortes pela Covid-19 há mais de 30 dias. O último registro é do dia 7 de abril. Então, lamentavelmente, mais uma, e a gente segue trabalhando na questão de evitar ao máximo, mas não poderia ser tão diferente, Nós estávamos há 30 dias sem óbito, mas no Brasil, chegando a 800 óbitos por dia, não poderia ser diferente na nossa região e no nosso estado. As nossas medidas foram importantes, seguraram muito, evitaram muitas mortes, com certeza, aquele isolamento feito. Com a flexibilização de alguns serviços e a volta da circulação de pessoas nas ruas, o secretário fala na preocupação em manter a cautela e os hábitos de prevenção para evitar novos casos. Há uma certa liberação de pessoas nas ruas, existem muitas aglomerações, nós precisamos rever isso. Muita gente achando que não tem mais nada, que passou. Isso não é verdade, não passou. O vírus, e as nossas pesquisas são científicas, elas demonstram isso. Um crescimento de 17 mil infectados na cidade de Criciúma. Portanto, todo cuidado é pouco. Sobre as ações realizadas pela Secretaria diante da pandemia, a Célio citou a pesquisa que mostra uma estimativa de infectados no município. Nós não trabalhamos mais no escuro, Nós trabalhamos com dados científicos junto com a Unesc. E trabalhamos muito forte essa questão científica,
E esses dados são de pacientes, de pessoas aleatórias, não é daquele... eu poderia muito bem pegar o sintomático, aquele que tem sintoma, e lá testar. A grande probabilidade seria ele de um número ser elevado, mas não, a gente vai na pessoa, independente dela ter sintoma, não ter sintoma, para dar a reflexão, para o reflexo ser mais próximo possível da realidade. E eu tenho certeza absoluta, Criciúma não baixa hoje desse número de infectados, que é de 17 mil pessoas, porque é uma pesquisa bem elaborada, geograficamente de acordo com a população da cidade. Então, quando eu digo, e sempre tenho dito isso, existe uma transmissão comunitária muito forte, né? As pessoas devem tomar todos os cuidados de distanciamento, de máscaras, porque realmente nós temos informações nas mãos. É a partir dessa estimativa que o enfrentamento deve ser intensificado. Nós continuamos firmes, com propósitos, estamos levando aí amanhã, sexta-feira, algumas ações em que deve se desencadear, mas em cima da pesquisa científica. Se nós tínhamos 2,2%, passou para 8% o número de infectados, quais as medidas que nós vamos tomar? Então nós estamos avaliando hoje durante o dia com a equipe técnica para levar ao prefeito algumas sugestões de medidas que poderão ser tomadas com relação a ações mais fortes, com um controle maior das pessoas que circulam e principalmente em locais públicos. A pandemia de Covid-19 tem feito com que muitos médicos se transformem em pacientes ou, pior ainda, alguns deles entraram para a lista de vítimas que perderam suas vidas. Infelizmente, o Brasil é o país que mais registrou mortes de profissionais da saúde causadas pelo coronavírus até agora, segundo o levantamento da Organização Mundial de Saúde. No último mês, o número de enfermeiros que faleceram triplicou no país. Cruzes e rosas brancas foram colocadas na frente do hospital que fica na zona sul de São Paulo. O gesto fez parte de uma homenagem à enfermeira Esther Solomovic, de 69 anos, que trabalhava no local. Ela morreu no dia 23 de abril, vítima da Covid-19. E 2 dias depois foi a vez da mãe dela, de 87 anos. Nos enche ainda mais de tristeza e revolta em saber que essa trabalhadora perdeu também sua mãe, que se contaminou com o Covid-19. No local também foram estendidas faixas que reclamavam da falta de equipamento de segurança para os profissionais da saúde em São Paulo. Existe máscara cirúrgica, luva, N95. O problema é o prazo que eles estão pedindo para a pessoa utilizar. Uma máscara cirúrgica, eles não fazem troca a cada 2 horas, como é exigido para evitar a contaminação. Então eles acabam trabalhando por um plantão de 6 ou mais horas. Então o material que seria descartável deixa de ser descartável e as pessoas viram descartáveis a partir daí, né? Um relatório divulgado nessa semana pelo Conselho Federal de Enfermagem revela uma situação alarmante no país. O levantamento foi feito entre os dias 5 de abril e 5 de maio. Em um mês, o número de casos suspeitos entre profissionais aumentou 48 vezes. De 230, passou para 11 mil. E as mortes triplicaram, passando de 30 para 98 óbitos. E só os casos envolvendo os enfermeiros, sem considerar os médicos, já garantem o Brasil como líder mundial de mortes entre trabalhadores da saúde. O país supera os Estados Unidos, que hoje é a nação do planeta que mais registra infectados, e até a Itália e a Espanha juntas. Os brasileiros respondem por quase 40% dos óbitos nessa área, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. A gente atribui essa questão a uma série de fatores, na verdade. O principal deles é relacionado ao uso de equipamento de proteção individual. A gente tem constatado, por meio das fiscalizações realizadas pelos conselhos regionais, que existe escassez de equipamentos de proteção individual e quando encontramos esses equipamentos, eles não possuem a qualidade adequada, conforme determinam os órgãos de vigilância sanitária. Casos que ainda comprometem o combate à doença e a cura de outros pacientes. Ainda segundo o relatório, 12 mil enfermeiros foram afastados do serviço.
como aconteceu com a Tamires. Ela ficou 14 dias confinada em um hotel para não contaminar a família. Então eu estava sozinha no hotel quando eu tive o resultado de positivo para a Covid-19. E foi aterrorizante, porque eu só conseguia pensar em todas as pessoas que eu já tinha entrado em contato, quem poderia ou não ter adquirido também a doença junto comigo. Entre os médicos também foram registradas muitas baixas, mas o Conselho Federal de Medicina alega que ainda não tem um balanço do número de profissionais que morreram. Mas alguns casos chamam a atenção pelo fato das vítimas serem jovens. Entre elas, Danilo Davi Santos Silva, de 33 anos, que trabalhava no Rio de Janeiro. Cliciane Ferreira, 39 anos, exercia a profissão há apenas 1 ano em Rondônia. E Frederic J. Silva Lima, 32 anos, que atendia na Zona Leste de São Paulo. Ramon Barbosa, de 43 anos, era médico na Bahia. E no último vídeo gravado, ele conta que atendeu um paciente com os sintomas da Covid-19. Uma tosse seca, que nós chamamos de tosse improdutiva. E mesmo com todo esse risco, a vocação de salvar vidas, muitas vezes fala mais alto. Toda essa comemoração é pela recuperação da doutora Angelita Gama. Ela é uma cirurgiã reconhecida internacionalmente e ficou 54 dias internada. Depois de se recuperar da Covid-19 e receber alta, Angelita disse que a meta agora é voltar o mais rápido possível ao trabalho. E o maior reconhecimento por todo esse esforço vem dos pacientes. Um hospital em São Paulo gravou uma série de depoimentos de pessoas que foram curadas e agradeceram a médicos e enfermeiros. Os nossos anjos ocultos, anjos voadores, anjos carinhosos, anjos atentos. Eu acho que vocês são uns heróis, independente de Covid. Parabéns, vocês merecem toda a gratidão nossa dos pacientes. A seguir, motoristas e cobradores do sistema de transporte público protestaram pedindo a volta das atividades. Foi aprovado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina o projeto de lei que transforma o transporte coletivo em serviço essencial. Confira. A Assembleia Legislativa aprovou em plenário o projeto de lei que reconhece o transporte coletivo municipal e intermunicipal de passageiros como essencial para a população em períodos de calamidade pública, emergência, epidemia ou pandemia. A proposta, de autoria do deputado Sargento Lima, foi apensada a outros 2 projetos de mesmo teor, de autoria dos deputados Gerry Comper e Luiz Fernando Vampiro. De acordo com o Sargento Lima, o objetivo é reduzir os impactos econômicos que já estão sendo sentidos pelo setor produtivo em função das medidas de contenção do novo coronavírus. Dados da Fiesc, do Sebrae e da FEComércio, 530 mil desempregados do estado de Santa Catarina. 530 mil. E por que eu digo que nós estamos tomando prejuízo diariamente? Porque nesses últimos 54 dias, desde quando foi decretado o estado de calamidade, foram 9.800 empregos por dia. 9.800 empregos por dia. 400 desempregados por hora no estado de Santa Catarina. Os parlamentares também aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Milton Obos, que estabelece prazo mínimo de 48 horas para entrega de propostas referentes aos editais de licitação de contratação da administração pública. A medida também abrange os processos em que haja dispensa de licitação em razão da decretação de estado de calamidade pública. Esse projeto é importante porque o Estado não está cumprindo a lei de licitações. A lei de licitação ela prevê o evento da dispensa de licitação, mas mesmo assim ela exige alguns passos. E um dos passos é dar publicidade. O governo tem feito compras sem sequer colocar no Diário Oficial do Estado.
que seria a forma de dar publicidade. Abre o processo de manhã e fecha a compra à tarde e ninguém fica sabendo. Então isso é crime e por isso que essa lei é importante. Além da votação de projetos, os deputados também discutiram sobre a aplicação de recursos públicos durante a pandemia. Kennedy Nunes denunciou o aumento de quase 600% no valor original de um contrato feito pelo Porto de São Francisco do Sul para o controle de pragas e insetos em suas instalações. O contrato inicial, feito em 2018, previa que o serviço seria realizado ao longo de 12 meses a um custo de R$ 590 mil. Mas em março deste ano, o contrato foi refeito com dispensa de licitação e o prazo foi reduzido para 6 meses, enquanto que o valor subiu para mais de R$ 2.100.000. A nossa pergunta, por que a dispensa de licitação? O que tem a ver isso com o Covid? E não vem querer o Porto dizer agora que a dispensa de licitação foi no início de março, quando não tinha ainda o problema, porque no dia 31 de janeiro o Porto fez uma publicação dizendo que a partir daquela data, 31 de janeiro, o Porto ia seguir normas internacionais para combater o Covid. Ou seja, o Porto tinha uma informação antes mesmo do governo, porque começou a surgir depois do Carnaval. Então, todas essas questões nós precisamos estar atentos. Já o deputado Laércio Schuster falou que a chegada dos primeiros 50 respiradores pulmonares dos 200 comprados pelo governo do estado é uma boa notícia, mas que não exclui a necessidade de investigação por parte do legislativo do processo de compra. A chegada desses 50 respiradores, por exemplo, não elimina o fato de que ainda precisam vir outros 150. Também não exclui o fato de que esses respiradores, eles podem não ser os mais adequados para as necessidades da Secretaria de Estado da Saúde, uma vez que esses equipamentos são para unidades móveis e não para UTIs em hospitais. Indo um pouco mais além, não podemos esquecer que eles foram pagos por um valor extremamente elevado de R$ 165 mil, que, convenhamos, levou a esse total de 33 milhões, totalmente fora de uma realidade, né? Em Criciúma, motoristas e cobradores do Serviço Público de Transporte protestaram pedindo a volta das atividades. Não é menos de graça, porque o nosso serviço é essencial. Dezenas de funcionários de diversos setores da Associação Criciumense de Transporte Urbano, a ACTU, que atuam no transporte coletivo de Criciúma, realizaram mais um protesto na manhã dessa quinta-feira. Com faixas e cartazes, eles pediram pela volta do transporte coletivo em Santa Catarina. Os ônibus estão sem circular no estado desde o dia 19 de março, quando iniciou o isolamento social no território catarinense. A manifestação, que reuniu pelo menos 150 pessoas, iniciou às 7 horas da manhã, em frente à estação rodoviária, interrompendo parcialmente o trânsito. Por volta das 8 horas, a Avenida Centenário, principal via da cidade, ficou totalmente bloqueada nos dois sentidos. Esta não foi a primeira ação realizada pela categoria. No dia 15 de abril foi realizado um primeiro ato e na última semana uma reunião para discutir um possível retorno foi feita entre vereadores da Câmara de Criciúma, representantes da SIC, da CDL, do Sindicato dos Motoristas de Ônibus e das empresas de transporte público. Em todos esses encontros, a preocupação que levou ao pedido de retorno dos trabalhos é a mesma, o desemprego. Segundo o Sindicato dos Motoristas de Criciúma, todos os funcionários do transporte coletivo, tanto municipal quanto intermunicipal, estão com medo de perder seus empregos. Isso porque no próximo dia 5 de junho encerra o contrato de 2 meses realizado pelas empresas e profissionais. Com isso, pode haver demissões. Com mais de 100 projetos iniciados e uma dúzia de ensaios clínicos, o mundo espera ter uma vacina eficaz contra a Covid-19 dentro de alguns meses. A doença que desencadeou pesquisas maciças em tempo recorde. O mundo corre atrás de uma vacina contra o novo coronavírus.
Com mais de 100 projetos iniciados e uma dúzia de ensaios clínicos, a expectativa é alcançar esse objetivo em alguns meses. O novo coronavírus, que já matou quase 300 mil pessoas, desencadeou pesquisas maciças em tempo recorde. Especialistas afirmam que a batalha das vacinas é crucial na guerra travada pelo planeta contra a Covid-19. Autoridades internacionais, como o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também estão convencidos de que uma vacina segura e eficaz seria a única ferramenta que permitiria um retorno à normalidade. Guterres defende que a vacina salvaria milhões de vidas e bilhões de dólares. Dado o interesse global, tanto no nível da saúde quanto da economia, o número de projetos continua aumentando. A Organização Mundial da Saúde havia registrado no final de abril 76, 5 na fase de ensaios clínicos. Agora contabiliza 110, 8 deles na fase de ensaios clínicos. A Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres informou que pelo menos 157 projetos de vacinas anti-Covid estão sendo realizados. Mas há quem lembre que talvez esta solução nunca seja encontrada. Até hoje não há vacina contra a AIDS, doença descoberta há mais de 30 anos. A seguir, o governador Carlos Moisés se defendeu das acusações feitas em virtude do caso dos respiradores artificiais. O governador Carlos Moisés se defendeu do caso dos respiradores artificiais. Em entrevista coletiva, o chefe do Executivo catarinense ainda atualizou os números da Covid-19 no estado. Como tem sido feito diariamente, o governo do estado realizou nesta quarta-feira uma coletiva de imprensa online para as atualizações sobre as ações de enfrentamento ao coronavírus no estado. Durante a live, o governador falou ainda sobre o caso da compra dos respiradores e a atuação do governo do estado diante da situação. Nós não podemos misturar movimentos políticos, com esse trabalho intenso que nós estamos fazendo aqui à frente da secretaria. Ontem visitei o COIS, pude passar ali por todos aqueles que trabalharam, compraram, administraram os processos, continuam comprando, compraram mais de 850 milhões de reais durante esse ano para a saúde, pagaram as dívidas dos governos anteriores, enfim, fizeram uma gestão de excelência. Então, nós não podemos permitir que algum problema pontual traga, tape, digamos assim, cubra a luz desse processo todo que foi e que está sendo o enfrentamento da Covid-19. Nós estamos aqui com um processo de transparência dos nossos números, dos nossos dados, e a cada vez mais nós vamos integrando bases, informações. Nós temos certeza de que as dificuldades que nós teremos, junto com o trabalho da equipe, do excepcional trabalho da equipe da saúde e todas as forças de segurança que nos ajudam a fiscalizar, nós vamos colher bons resultados para Santa Catarina. Na oportunidade, o secretário de Infraestrutura de Santa Catarina também elogiou a postura do governador diante da investigação, que aponta possíveis irregularidades na compra dos equipamentos. O processo custou 33 milhões de reais aos cofres públicos e é alvo de investigações da Operação O2. Só reforçar o compromisso do governo do estado, dando uma boa noite a todos, de ser intolerante, com condutas que maculem a integridade e a honra de todos aqueles que compõem do servidor, de todos os servidores, inclusive de todos os níveis de escalão do governo do estado. Então, entendemos que a postura firme que o senhor adotou, tão logo soube de qualquer indicativo, determinou a instauração das investigações, e essa postura firme do senhor efetivamente faz com que o estado nosso seja cada vez mais transparente e mais firme em ações no que se refere ao combate a qualquer situação de corrupção. Durante a coletiva, o secretário de Saúde do estado também atualizou o número de casos da Covid-19 no mundo, Brasil e em Santa Catarina. Os dados são dessa quarta-feira. O número de casos de Covid-19 no mundo são 4.300.000 casos,
de óbitos 294.879. No Brasil, nós temos hoje 177.589 casos, com óbitos de 12.400. Santa Catarina apresenta, nesse momento, 3.828 casos, um número 95 a mais do que no dia anterior, número de óbitos de 73, que permaneceu estável de ontem para hoje, felizmente. E falou ainda sobre o número de recuperados até hoje em Santa Catarina. Neste momento, nós temos pacientes recuperados em Santa Catarina, 2.132, com pacientes com doença ativa de 1.623. Significa que mais de 50% dos nossos pacientes já foram recuperados e já estão imunes, em tese, ao coronavírus. Ainda está sem data para ser votado na Câmara um projeto já aprovado pelo Senado que proíbe incluir o nome de consumidores em cadastros negativos durante a pandemia da Covid-19. Atualmente, quase 66 milhões de brasileiros estão inadimplentes, o que representa 40% da população adulta do país. O coronavírus chegou ao Brasil e com ele trouxe uma avalanche de morte, desemprego e falências. Com o comércio fechado e a eliminação de milhares de postos de trabalho, a situação para quem está endividado, que já estava ruim, ficou insustentável. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplentes, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio, o número de famílias com contas atrasadas passou de 25%. E esses dados foram coletados antes do coronavírus, que obrigou os brasileiros a ficarem em casa. E o que tudo indica é que os números vão piorar. Que há uma tendência de acirramento dos indicadores de inadimplência, tanto das famílias quanto das empresas, nos meses à frente. Então, possivelmente, veremos aí um aumento da incapacidade das pessoas de quitarem suas contas e dívidas em dia. O que vai fazer com que os indicadores de inadimplência piorem nos próximos meses. Um alívio para quem está com o nome sujo é que o Senado aprovou nesta terça-feira um projeto que proíbe inscrições no cadastro de inadimplentes dos serviços de proteção ao crédito durante o estado de calamidade pública e nos 90 dias seguintes. Ao longo desse período, mesmo quem já está cadastrado como mal pagador não seria impedido de fazer empréstimos. Isso é uma proteção para as empresas do Brasil. Imagine, você deixou de pagar o seu fornecedor, não pagou porque você é mal pagador, deixou de pagar porque não vendeu, não teve faturamento. Então, nesse período de calamidade, eu estou sustando a inclusão do nome dessas empresas no cadastro de inadimplentes, ou seja, no SPC e no Serasa. Aquelas pessoas físicas ou jurídicas que forem inscritas como inadimplentes em período de calamidade pública e mesmo após esse período de 90 dias, deve ter um tratamento diferenciado, porque a economia não aconteceu da forma que acontecia em condições normais. Por outro lado, a outra parte que isenta aquelas pessoas que tiveram cadastros negativos no passado e querem incluir nesses recursos nesse momento agora, eu acho que é inapropriado. Tem que ser deixado para os bancos fazer análise de risco de crédito. Caso contrário, como os recursos são escassos, essas pessoas se habilitariam e conseguiriam recurso em detrimento daquelas que foram inadimplentes nesse período crítico. A proposta de autoria da Câmara chegou ao Senado na segunda semana de abril e foi definida pelos senadores como uma das propostas prioritárias para ser votada durante o período da pandemia. Aprovada em sessão virtual com 72 votos favoráveis e 4 contrários, a matéria será encaminhada para nova análise da Câmara dos Deputados por ter sofrido modificações. Pelo texto aprovado, também fica suspensa a execução de títulos e outros documentos de dívida. Além disso, a inscrição nos cadastros negativos não poderá ser usada para restringir o acesso específico a linhas de crédito. Uma das emendas acatadas estabelece que os bancos públicos deverão disponibilizar linhas especiais de crédito de até R$10 mil para renegociação de dívidas dos consumidores inscritos nos registros de informações negativas. Atualmente, quase 60
66 milhões de brasileiros estão inadimplentes, o que representa 40% da população adulta do país. Para a Associação de Birôs de Crédito, o projeto está em sintonia com as medidas já tomadas pelo setor nesses tempos de pandemia, que estendem de 10 para 45 dias o prazo para que o nome seja inserido na base de dados de inadimplentes. Esse PL está bastante em sintonia com os 3 princípios, em que seriam realmente de abrir espaço para a renegociação, os dados negativos são preservados e eles são ponderados pelo período de 90 dias para que se dê tempo para as partes repactuarem. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.